Pedro e João estavam subindo ao templo. Para onde eles estavam indo, gente? Para onde? Ao templo. A hora da oração, a hora nona, na sua Bíblia deve estar nona, em uma ou outra, 15 horas. 3 da tarde, para o calendário de oração judaico, era uma das horas principais e primordiais naquele tempo. Eles estão subindo ao templo para adorar. Isso aqui a gente não chama de templo, tem gente que chama de prédio e tal, mas vamos entender sobre conceitos. Lugar de culto, ok? Eu não vou conseguir achar que isso aqui é um lugar normal, tá bom? Você me perdoe, você é moderno, mas é porque eu já tenho 40 anos, não, 41. Já tenho 41, eu não tenho 18, não tem como achar que isso aqui, para mim, é só um prédio. Não é, não consigo, não dá, não cabe. Para mim, isso aqui é especial. Para mim, isso aqui, enquanto a igreja estiver aqui, é diferente, sabe? Você não me convence. Se você ficar alisando alguém aí beijando, eu vou passar mal, entendeu? Porque não é praça, entendeu? É diferente, é isso aqui, não é? É, gente. Mas você está caidinho, você chega aqui, nem começou o culto, você já começa a rir. Que isso, esse ambiente, né? Então, naquele contexto, a gente está falando de templo, estrutura, lugar de culto. Lugar de culto. Eles tinham lugar de culto da religião judaica. E eles têm um chamamento agora para ser igreja. E, enquanto igreja, eles não têm lugar de culto. O lugar de culto, nesse momento ainda, é o templo. Só que isso aqui é um lugar maravilhoso, fantástico, todo mundo é alegre, é feliz, a gente canta, glorifica, dá glória. Naquele tempo, o lugar de culto não estava assim. Estava uma confusão. Naquele tempo, alguns religiosos que consentiram com a morte de Jesus estavam no templo. Você pensa que o lugar de culto que você frequenta tem problema? Você que está visitando essa igreja, você precisava conhecer isso aqui. A coisa lá se resolvia na pedrada, entendeu? Não deu certo, pedrada mata. Então, estava muito ruim a coisa. E Pedro e João haviam passado pela experiência do derramamento. Eles estavam cheios. Então, eles podem, eu tenho que falar isso para vocês, eles podem fatalmente ser levados pela vaidade de pensar: eu sou bom demais para frequentar um lugar de culto com tanta gente ruim. É melhor eu deixar o lugar de oração e fazer um cantinho só para mim e João, porque nós estamos acima desses outros que são mais pecadores do que nós. Entenda o conceito que eu vou usar agora, porque eu sei que naquele caso templo era templo, igreja era igreja. Mas, no sentido coloquial da palavra, Pedro e João tinha tudo para desigrejar. Eu estou cheio do Espírito Santo. E essa gente é religiosa, tradicionalista. Tentaram contra a vida de Jesus. Consentiram com a morte de Jesus. Resolve as coisas na pedrada. Quando pega uma mulher adúltera, sai arrastando pela rua. Eu não vou pisar mais ali. Só que você precisa entender que, a despeito de qualquer problema que o lugar de culto possa apresentar, porque nós somos pessoas humanas, e aonde há humanidade, há falibilidade, o Deus do lugar é maior do que as pessoas que frequentam ele. Então, se liberte dessa ideia de querer ser igreja sozinho. Deus colocou você num lugar para você ser parte de um corpo. Esse meu braço faz algumas coisas, mas só faz porque está no corpo. Meus pés fazem alguma coisa, mas só fazem porque estão no corpo. Eu sei que os sorrisos estão diminuindo, eu estou preparada, não tem problema. Mas a questão é, Pedro e João têm tudo para dizer: eu não preciso mais daquele ambiente. Mas eles vão. E vão para que hora, gente? Para a hora da... Porque não é porque eu tive uma experiência com o Espírito Santo
que eu vou me satisfazer com o nível de experiência que eu tive. Posso liberar uma palavra para a sua vida? Amanhã tem uma coisa nova para acontecer. Eu vou repetir para dar tempo de quem não levantou a mão levantar. Amanhã tem uma coisa nova para acontecer. E os dois, sabendo que tinha problema no lugar de culto, falha no lugar de culto, dificuldade no lugar de culto, já tem lugar para a gente orar? Não. Já tem um espaço reservado? Não, então vamos para lá, porque é lá que nós vamos orar. E os dois vão subindo. Quando de repente eles se encontram com um homem paralítico de nascença, que era colocado todo dia à porta do templo para pedir esmolas. Esse homem já tem a sua mente preparada, porque durante os últimos anos de sua vida, o lugar de culto para ele foi o lugar de pedir. Então, quando alguém falava culto, ele lembrava de. Quando alguém falava santuário, ele lembrava de. Quando alguém falava sacerdócio, ele lembrava de. Tudo que ele sabia sobre o lugar de culto era pedir. Que Deus nos guarde. Que esse lugar se torne apenas um lugar para pedir. Colocaram ele lá paradinho. E ele gritava de forma continuada: alguém pode me dar alguma esmola? Alguém pode me dar alguma coisa? O texto sugere que ele falava de forma tão repetida e ininterrupta que as pessoas que passavam já não faziam caso do que ele dizia. Se você quer ser mais ouvido, fale menos. Eu vou repetir. Se você quer ser mais ouvido, fale menos. Existem pessoas que estão perdendo a propriedade profética porque falam demais. Quando a gente fala na dose certa, as nossas palavras têm maior impacto. Pedro e João estão subindo e daqui a pouco ele diz: dá-me uma esmola. E a Bíblia diz: Pedro e João, fitando os olhos nele. Você não pode perder essa frase. Você vai anotar quando sair do culto, em qualquer lugar, para você não esquecer mais. Diga bem alto: fitando os olhos nele. Esse verbo, fitando, ele não está aparecendo na Bíblia pela primeira vez em Atos dos Apóstolos. Ele está aqui no capítulo de número 1. A mesma palavra fitando aparece aqui no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, quando Jesus é recebido nos céus. Quando Jesus é recebido nos céus, a Bíblia diz que os discípulos fitaram os olhos nele, fitaram os olhos nele. Agora eles estão passando por um mendigo, por um homem aleijado, por um homem que está passando por uma situação crítica, e a Bíblia diz: fitando os olhos nele. Posso liberar a palavra? Quem tem os olhos fitados em Jesus não ignora as dores de quem está no chão. Quem fita os olhos em Jesus, fita os olhos no outro. É mentira se eu disser que estou olhando para Jesus e tropeço nos necessitados na terra de forma indiferente. Quem tem os olhos em Jesus tem os olhos no irmão. Quem tem os olhos em Jesus tem os olhos na necessidade de alguém. E agora Pedro e João diz: olha para nós. Posso fazer a equação? Eu olho para Jesus, eu olho para o outro, e só assim ganho autoridade para dizer: olhe para mim. Eu vou repetir. Eu olho para Jesus, eu olho para o outro, e só assim ganho autoridade para dizer: olhe para mim. Eu olho para Jesus, eu olho para o outro, e só assim eu tenho moral para dizer: olhe para mim. Eu olho para Jesus, eu olho para o outro, e só assim eu tenho ousadia para dizer: olhe para mim. Quem não olha para Jesus e não olha para o outro não tem autoridade para dizer para ninguém: olhe para mim.